Eleições 2018. Mais de 150 mil friburguenses foram às urnas no primeiro turno de uma das corridas presidenciais mais competitivas desde 1989. E para fazer uma análise do resultado da votação de ontem aqui na cidade, está comigo na bancada do Zoom TV Jornal o jornalista Márcio Madeira. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo ao Zoom TV Jornal. Boa noite, Paula. Boa noite a todos em casa. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com vocês no Zoom TV Jornal. Prazer é nosso. Bom, Márcio, vamos começar falando sobre os candidatos à presidência aqui em Nova Friburgo. A gente começa falando do candidato Jair Bolsonaro, que teve 60% dos votos válidos, mais de 60% dos votos válidos aqui em Nova Friburgo, seguido do candidato Ciro Gomes e em terceiro, Fernando Haddad, do PT, que já está garantido no segundo turno. Como que você avalia isso? Não chega a surpreender, Paula. Se a gente for olhar o perfil do eleitorado friburguense nas últimas eleições, sempre foi um pouco mais centro-direita do que para a esquerda, né? A gente pode lembrar, por exemplo, que o PSDB tradicionalmente ganhava a eleição presidencial em Nova Friburgo. E se a gente reparar, por exemplo, a votação do Bolsonaro acima da média nacional, né? Passou de 60%, e também se observa que o Ciro venceu o Haddad aqui em Nova Friburgo. O Ciro, que tem um perfil um pouco mais centro-esquerda do que o Haddad, que está mais à esquerda dele, não admira que ele tenha vencido aqui em Nova Friburgo, rompendo com o que foi visto no Estado e no Brasil, né? É uma tendência nossa aqui, esse voto mais à direita, né? Sim. Vamos passar então rapidamente para os deputados federais, né? O deputado federal Glauber Braga migrou do PSB para o PSOL, né, e teve em 2014 quase 40 mil votos. Esse ano, a votação do deputado em Nova Friburgo foi de um pouco mais de 10 mil votos. Você acha que essa troca de partido pode ter influenciado nesse processo, nessa votação? A leitura que eu faço, e já fazia na época da candidatura do Glauber a prefeito em 2016, é de que ele herdou 3 rejeições aí, né? Ele herdou a rejeição ao PSOL, né, que é extrema esquerda, ele herdou a rejeição à própria mãe dele, né, que também foi muito atrelada a ele durante a eleição de 2016, e ele naturalmente se sentiu muito, por mais que o plano de governo não fosse exatamente igual, ele se sentiu muito constrangido de evitar essa rejeição, de se distanciar dela, naturalmente. E também teve uma rejeição à presidente Dilma na época, né, porque ele foi um dos que fez o voto mais favorável a Dilma. Se a gente lembrar no momento da votação na Câmara dos Deputados, aquele momento foi um ponto de virada, que certamente contribuiu para ele não ter sido eleito prefeito em 2016 e que também rompeu um pouco a ligação dele com o eleitorado friburguense. Então ele acabou herdando a rejeição da Dilma, do PSOL e da própria mãe dele, ex-prefeito de Saudade. Então isso já se notou, porque em 2014, lembrar, ele teve mais de 40 mil votos em Friburgo, 82 mil em todo o estado, né? E agora 10 mil votos, quer dizer, ficou praticamente com um quarto desse eleitorado. E não é só isso. Esperava-se uma votação maior dele também fora, mas houve uma concentração muito grande dos votos da esquerda, da extrema esquerda, principalmente no Freixo, na região metropolitana, e um pouco mais centro-esquerda no Molon. Então, o Glauber é curioso, porque ele ganhou uma relevância muito maior no estado do Rio de Janeiro. Ele é hoje um deputado muito mais conhecido na região metropolitana, ele é muito mais respeitado, muito mais conhecido. Ele era um deputado de Nova Friburgo. Hoje em dia ele não é mais um deputado de Nova Friburgo, ele é um deputado do PSOL, que tem domicílio eleitoral em Nova Friburgo, mas ele não tem mais essa ligação tão grande com a cidade quanto tinha 4 anos atrás. Os votos fora de Friburgo ele também perdeu, mas não perdeu tanto. Né? Hoje em dia ele é muito mais conhecido, mas com a presença do Freixo, do Marcelo Freixo, canalizou muito o voto do pessoal para o Freixo e ele certamente seria a segunda opção de muitos desses votantes do Freixo. Né? Ele teria tido mais votos lá se não fosse pela presença do Freixo. Sim. E do deputado federal, a gente passa então para a questão dos deputados estaduais, né? Apesar de uma boa votação dos candidatos friburguenses, a cidade ficou sem representatividade na Alerj. Por que você acha essa mudança, né, de quadros nessas eleições, a começar pelo deputado estadual Anderson Nogueira, que não se reelegeu? O Anderson perdeu 1.000 votos, né, de 2014 para cá, o que é uma surpresa, certamente surpreendeu a ele e toda a equipe dele, porque ele conseguiu 20 mil votos sem ter sido deputado estadual. Quer dizer, ele já tinha mandato de 2 anos de vereador. Foi um tanto surpreendente, o Glauber transferiu muitos votos para ele, né? O Glauber teve 82 mil em 2014, conseguiu transferir muitos votos para ele. E à medida que o Glauber também foi esvaziado, essa transferência também esvaziou, ele conseguiu ficar a 1.000 votos do que teve em 2014, mas o curioso é que naquela ocasião ele teve 19 mil votos em Friburgo e agora ele teve só 12 mil votos em Friburgo.
Então, a gente também tem que observar que houve muito mais candidatos a deputado estadual, dessa vez, representando Nova Friburgo, né? Teve o Sérgio Lobac, que é primeiro suplente no PSC, teve o Marcos Marins, o próprio Anderson, que teve 19 mil votos, o Márcio Damasio, que teve 13 mil votos, uma votação importante, mas, se não me engano, é quarto suplente do DEM, também está distante para assumir o mandato. Então, assim, Friburgo tinha basicamente 2 representantes na LERJ, que era o Conte Bittencourt, que não era exatamente de Friburgo, mas estava sempre aqui, quer dizer, era uma presença constante em Nova Friburgo, um gabinete que a gente sempre tinha como recorrer, e que agora está concorrendo a vice-governador na chapa do Eduardo Paes, surpreendido também pela questão, a gente vai falar sobre o governador, né? Mas Friburgo perde a representação do Conte e do Anderson Nogueira. A gente ganhou muita representação na Câmara dos Deputados, na medida que o Glauber continua lá, mas também tem o Luiz Lima, que morou em Friburgo bastante tempo, então é bastante ligado a Friburgo. O Marcelo Calero, que está muito ligado a Friburgo, também foi eleito. Tivemos a votação ainda do Luiz Fernando do Marcinho, que não se elegeram, mas a gente tem, na Câmara dos Deputados Federais, a gente tem o Sóstenes, que é muito ligado ao vereador Márcio Damasio, o Luiz Lima, o Calero e o Glauber. Então, na Câmara dos Deputados, a gente está bastante representado. Agora, para a LERJ, a gente perdeu a nossa representação. A gente vai passar 4 anos, a gente teve 4 anos de muito protagonismo na LERJ, com 2 deputados muito ligados à cidade, e também a questão dos 200 anos, houve exposição, houve muita coisa na LERJ, e a gente perde isso para os próximos 4 anos. Vamos ficar aí sem, a menos que o Sérgio Lobac assuma a cadeira no PSC, se algum dos deputados eleitos venha ocupar uma secretaria, alguma coisa assim. De resto, a perspectiva é a gente ficar 4 anos sem representatividade na LERJ. Seria um momento agora de aguardar e ver como o cenário vai ficar, né? Sim, a tendência é essa, a gente ficar 4 anos realmente dependendo dos contatos dos vereadores, né? Porque todo vereador tem uma ligação com algum deputado estadual, que dá... o Estado, do jeito que está, a gente não consegue muitas emendas estaduais. Mas é sempre importante para você poder sugerir uma lei, poder ter... Por exemplo, a gente passou, nesses últimos 4 anos, a questão também de incentivos fiscais para o setor metalmecânico, que foi muito importante ter uma representatividade dentro da LERJ. A gente fica fragilizado nesse aspecto. Né? Uhum. E você mencionou a questão do governador, né? Para o estado do Rio de Janeiro, o candidato do PSC, Wilson Witzel, foi a grande surpresa desse primeiro turno. E Nova Friburgo também apostou nesse nome. O candidato ficou com 47% dos votos válidos aqui no município. O que você avalia dessa grande volta, né? Isso foi surpreendente, né? Aliás, houve muitas surpresas. A gente nota que as eleições foram feitas de cima para baixo, né? O eleitor foi fazendo isso para baixo. A gente escolhia um momento de muita polarização, né, Paulo? Então a pessoa escolhe quem vai votar para presidente, fala, bom, quem esse candidato está apoiando? Então, muitas pessoas, até desconhecidas, foram eleitas justamente por estarem ligadas a Haddad ou a Bolsonaro, sobretudo a Bolsonaro. Então, o caso do Witzel foi esse, né? Ele não aparecia nas pesquisas nem em terceiro lugar. Né? E surpreende com mais de 40% dos votos. Isso, naturalmente, prejudica a credibilidade das pesquisas eleitorais. A Boca de Urnas já indicava isso, mas só a Boca de Urnas, até um dia antes, isso é um cenário completamente imprevisível. Isso aconteceu em outros lugares, também no Senado, também aconteceu no Senado em Minas Gerais, por exemplo, que Dilma Rousseff aparecia em primeiro lugar e ficou em quarto. Então, houve muita mudança na reta final que diminui a credibilidade das pesquisas, mas, por outro lado, fortalece a credibilidade das urnas, né? Porque são pessoas que geralmente estavam dizendo que, botando em dúvida a credibilidade da votação por urna eletrônica e, na verdade, não vão ter muito o que dizer a esse respeito, na medida que a surpresa foi positiva, né, para eles. O caso do Wilson Witzel realmente foi uma grande surpresa, 41%, vai para o segundo turno com o Eduardo Paes com 19%, um cenário que ninguém imaginava. Eduardo Paes estava pronto para ir para o segundo turno com o Romário, e tem muita gente em Friburgo ligada à campanha do Eduardo Paes. A perspectiva dele vencer ia certamente afetar a nossa composição na Câmara Municipal, muita gente ligada a ele, e agora o cenário muda, né? Isso mudou bastante. Vai ser curioso a gente ver como é que vão migrar os votos de Tarcísio, porque são perfis muito diferentes, é muito difícil você conseguir prever para onde vão migrar os votos de Romário. Difícil fazer uma leitura aí, mas o Wilson Witzel sai com certeza como favorito para esse segundo turno.
Ok. E então, agora para a gente falar das perspectivas para o segundo turno, né? Depois desse panorama do primeiro, o que esperar para o dia 28 de outubro, né? No segundo turno, você acha que o friburguense vai manter a mesma linha? Na questão da presidência, quem votou no Ciro para tentar, né, uma terceira opção vai migrar para o Haddad, vai se abster? E a mesma coisa, quem votou no Alckmin, no Amoedo, vai migrar para o Bolsonaro, vai continuar com essa... Acho que vai acentuar essa polarização, né? Você acha que o branco e o nulo também vai ter influência? Qual é a sua avaliação? Acho que não. Acho que o branco e o nulo não vão ter tanta influência. Friburgo tem um cenário, como eu te disse, um pouco diferente do cenário nacional. É óbvio que, por questão de ideologia, no cenário nacional, os votos do Ciro migram naturalmente para o Haddad. Mas em Friburgo, o voto do Ciro gera um voto de certo desconforto com o PT. Então, aqui, gera um voto da pessoa que não estava tão confortável com a esquerda e que esses votos, eu acredito que vão se dividir. Eu acho que em Friburgo, o Bolsonaro ganha com uma margem bem grande. Esses votos do Ciro, que no Brasil vão migrar para o Haddad, em Friburgo, devem se dividir. A mesma coisa, no caso do Alckmin, vão todos praticamente para o Bolsonaro. Então, assim, eu acredito realmente que aqui em Friburgo ele pode chegar no segundo turno, de repente, uns 70%. Se não chegar, isso vai chegar perto. A Amoedo, com certeza, vai para ele também. Então, aqui em Friburgo, a tendência é muito mais para a direita e muito mais para o Bolsonaro do que para o Haddad. O cenário nacional é um pouco mais apertado, né, se somando os votos que seria uma previsão da Bolsonaro, mas por uma margem pequena, podendo haver alguma mudança. A gente tem que ver se ele vai participar dos debates, se não vai participar, se vai haver, né? Porque duas pessoas só, se uma não for, se uma não vai, como é que vão fazer, de repente, para sabatinar, se for só o Haddad, vai ser... A gente tem que ver, mas a televisão não teve tanta influência nessa eleição, né? Foi uma eleição muito mais de rede social. Sim, a internet teve uma influência muito grande nisso. Internet, você vê que o Alckmin apostou muito em tempos de televisão, em coligações para tempos de televisão, esperando que fosse crescer com isso e não decolou, né? Ao contrário, né? Acabou desidratando, foi uma eleição do voto útil, né? Uma eleição que a rejeição, a gente falava tempos atrás que 40% de rejeição numa eleição majoritária, o candidato era inviável. E os dois que chegaram ao segundo turno têm mais de 40% de rejeição esse ano. É um caso que a rejeição de um está sendo o cabo eleitoral do outro, né? Então, espelhou, né, as duas frentes, e você vê que nos discursos, imediatamente após a confirmação do segundo turno, já foi um discurso de alimentação do medo mesmo, de ambas as partes, né? O medo de você não perder a democracia, o medo de comunismo, enfim. Então realmente campanhas baseadas no medo, né? Então isso gera muita polarização, a pessoa não vota nem tanto por estar confortável com o candidato, mas por ter medo, pavor do que pode acontecer se o outro vencer. Basicamente é isso. Ok. Márcio, muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Um excelente segundo turno para a gente vê como vai ficar esse cenário nacional na nossa política. Obrigada e volte sempre. Obrigado, Paulo. Obrigado, TV Zoom, por mais uma vez convidarem. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos de casa e bom voto aí no segundo turno. Obrigada.